Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Ezequiel capítulo 16. Estamos aqui todos os dias orando com você e vivendo 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas. Meu amado irmão, Ezequiel 16 é um capítulo precioso que mostra o profundo amor de Deus para conosco. Um amor incondicional. Todo capítulo ele vai falar sobre Jerusalém. Tira da sua mente, meu irmão, que Jerusalém do Senhor é a Jerusalém capital da nação de Israel. Não, irmãos, a Jerusalém do Senhor somos nós, o seu povo. E a mesma origem que o Senhor vai dizer aqui para Jerusalém que ela teve, nós tivemos, e o amor que ele teve incondicional por Jerusalém, pela nação, pelo seu povo no Antigo Testamento, é o amor que ele tem para conosco também. E você vai se identificar aqui à medida que formos meditando nesse capítulo. O capítulo 16 de Ezequiel mostra várias cenas, ele começa mostrando, pede ali Ezequiel para que fale ao povo sobre as coisas nojentas que tem feito. Essa é a palavra que a Bíblia, a linguagem de hoje, usa no versículo 2 para descrever os atos de Jerusalém. E ele começa dizendo, o Senhor diz, olha, você é cananeia, você nasceu na terra de Canaã, seu pai é um amorreu, sua mãe é uma eteia. O Senhor está dizendo o que para Jerusalém? Está dizendo, a sua origem é pagã, portanto vocês não me buscavam quando eu encontrei vocês. E eu encontrei vocês abandonados para morrer, caminhando para a morte, porque ele descreve como um parto, uma criança que nós sabemos, né, quem é pai, sabe que quando uma criança nasce, o nosso senso de proteção, de cuidado, ele fica redobrado. Nós costumamos ficar bem criteriosos quando nós estamos com um bebezinho em casa, mas não foi o caso ali. O Senhor descreve que ele encontrou uma criança desprezada que não tomou um banho depois do parto, suja de sangue, não teve o banho com sal, que era um costume, um hábito que eles tinham, ninguém cortou o cordão umbilical, e o Senhor passando e vendo aquela criança revolvida no sangue, ele não deixou que ela morresse, ele disse, vive. Ou seja, essa órfã abandonada não ficou assim, o Senhor lhe deu honra. Qual honra que ela merecia? Nada, porque ela ainda não havia feito nenhum bem, mas o Senhor abraçou, fez com ela uma aliança e cuidou dela. Diz o texto do versículo 8, que passando ele por sobre ela, estendi sobre ti o meu manto e cobri a tua nudez e dei juramento e entrei em aliança contigo e você passou a ser minha. E o Senhor vai dizer, vai descrever esse texto em um relacionamento lindo, onde esse Senhor que resgatou vai criando, esperando o tempo certo para que pudesse possuir essa mulher como a sua esposa. Não quero que você use a sua mente para entender isso aqui de uma maneira pervertida, não, meu irmão, dentro daquele costume, dentro daquela época, uma honra que podia ser dada a uma mulher era o casamento, e uma desonra era que aquela mulher permanecesse sem marido pelo resto da vida. O próprio texto faz questão de dizer que Deus esperou o tempo certo para que aquela mulher pudesse ser amada. Enquanto isso, ele a encheu de joias, ele a encheu de roupas lindas. Ela, de órfã abandonada, passou a ser rainha coroada e próspera. Assim se tornou Jerusalém. Jerusalém, que era habitada pelos jebuseus e que era uma cidade pagã, altamente fortificada, depois que foi conquistada ali, passou a ser o local onde o trono foi construído, também conhecido como Cidade de Davi, o lugar da aliança com Deus, o local onde prestavam cultos ao Senhor. E hoje, irmãos, nós podemos interpretar esse também é o nosso estado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos tirou desse estado e nos chamou para reinar com Ele. No entanto, preste atenção, houve desvios da parte ali do povo de Deus. Qual foram esses graves pecados que cometeram? O maior deles que nós cometemos, ingratidão. Diz o texto que toda a formosura que ela havia recebido do próprio Senhor, do próprio resgatador, ela atribuiu a si mesmo. Versículo 15 diz assim, mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Aquela que não tinha importância, agora se sentiu importante demais e esqueceu-se do Senhor. Cometeu o pecado, portanto, da soberba e da arrogância, que era um pecado que havia sido cometido pelas suas irmãs, outros povos pagãos, como é o caso de Sodoma. Diz o texto assim, eis que foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera, e prosperou sua cidade, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, um povo que se esqueceu da sua origem, ao invés de transmitir misericórdia, exalava, transbordava soberba, ao ponto de não pensarem mais nem nos sentimentos mais naturais. Diz o texto que o povo passou a imitar os povos pagãos, inclusive cometendo infanticídio.
versículo de número 20 e 21 diz assim: além disso, vocês tomaram os teus filhos e tuas filhas e os sacrificaste a imagens. Mataste os meus filhos e os entregastes a elas para fazerem passar pelo fogo. Olha só, meu irmão, o cúmulo do egoísmo. Para adorarem ídolos que podiam satisfazer suas necessidades, mataram seus próprios filhos. E houve, portanto, a inversão dos valores, como diz o versículo 33 e 34, mostrando que o povo de Deus se corrompeu de tal forma que fez pior do que as meretrizes, porque as meretrizes, elas recebiam presentes para se deitarem com os homens. No entanto, o texto vai nos dizer que era Jerusalém que dava aquilo que o Senhor, o resgatador, havia dado. Pegava suas joias, pegava seus ouros e dava a ídolos, dava aos amantes, porque ao invés de confiar no Senhor, nós vemos a história que ela confiou nas nações, contratou a Síria, confiou no Egito. Portanto, pegou tudo aquilo que o resgatador havia dado e dava presentes para que os amantes se deitassem com ela. Ou seja, ela deixou a aliança com o Senhor e se corrompeu. Pois ninguém te procura para prostituir, porque dando tua paga faz o contrário. Ou seja, Jerusalém havia se tornado uma prostituta que pagava por suas relações. Irmãos, uma palavra duríssima, mas quantos de nós não temos sido encontrados nesse estado? O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, mas quantas pessoas têm feito das bênçãos de Deus, pegado as bênçãos de Deus e transformado em ídolos do próprio coração? Quantas pessoas esquecem de onde foram arrancados do pecado, salvos pela misericórdia, pela graça de Deus, e agora, ao invés de você transmitir graça e misericórdia a quem cerca você, você tem sido alguém que exala soberba, você se acha melhor que os outros, você pensa que de alguma maneira Deus te abençoa porque você merece. Ainda que você não confesse isso, lá no fundo do seu coração, você tem uma impressão que você é melhor que os outros. Quer ver uma coisa? Você que está me ouvindo, se você disser que não perdoa o seu irmão, olha, nesse caso aqui eu não perdoo porque não quero saber o motivo, não quero entrar no mérito, mas aí está a prova da sua soberba, meu irmão. Você está exalando soberba, porque de alguma forma você acha que é melhor do que aquele que veio do nada, mas você não é melhor que Sodoma, que fez isso, que achou que era melhor que os outros, que não estendeu as mãos, mesmo tendo fartura de pão. E muitas vezes você tem cometido isso, infanticídio. Eu nunca fiz nada contra os meus filhos. Não, meu irmão, será que você não tem sacrificado seus filhos para alcançar os ídolos do seu coração? Você tem sacrificado o tempo que Deus te deu como pai, como mãe, para exercer a missão, criar os seus filhos para a glória do Senhor? Talvez você está gastando, correndo atrás de coisas e criando uma desculpa espiritual, dizendo que quer deixar o seu filho e a sua filha bem, quando na verdade, meu irmão, você está falhando na sua principal missão. Porque se você está trabalhando para deixar para o seu filho aquilo que vai se perder, aquilo que a traça come, que o ladrão rouba, meu irmão, você está sacrificando o seu filho. Enquanto é tempo, invista no seu filho, ensinando a ele aquilo que é eterno, que é os ensinamentos sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho, sobre a eternidade, sobre o pecado, sobre viver em temor com o Senhor. Você precisa fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer isso. Não pegue as bênçãos que Deus te dá gratuitamente e transforme em ídolos para o seu coração. Olha só, meu irmão, a Sodoma foi castigada porque ela não pensou no seu próximo. Será que nós temos sido assim? Muita gente acha que Sodoma e Gomorra ela foi destruída, o texto está dizendo aqui, todo mundo acha que Sodoma e Gomorra foi destruída apenas pela imoralidade. Não, a imoralidade revelava apenas isso aqui. Porque quando um homem ele não pensa no próximo, a nação moralmente se dissolve. É por isso que a gente vê um homem que não pensa no próximo, ele não liga de roubar aposentado, ele não liga de roubar velhinhas, ele não liga de prejudicar portadores de necessidades especiais, ele não está nem aí, moralidade para ele não existe, porque o próximo para ele não existe, ele só pensa nele. Essa é a pior perversão, porque isso não é ter a ver com Cristo, mas parecer exatamente como o diabo. Mas o Senhor vem dar uma palavra de esperança para aquele povo, mesmo com toda a infidelidade dessa prostituta que era Jerusalém, mesmo com toda a nossa infidelidade, o Senhor tem uma promessa de restauração. Ele diz: apesar de todas as abominações que vocês cometem, eu me lembrarei da minha aliança e estabelecerei contigo uma aliança eterna, para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca quando te houver perdoado tudo quanto fizeste. O Senhor já promete que vai perdoar as nossas infidelidades, que são muitas. Eu pergunto, meu irmão, você tem traído o seu Deus? A resposta é sim. Mas eu pergunto, você tem lutado para não trair o seu Deus? Você tem lutado para viver uma vida em santidade? Você tem vivido 2026 como se fosse de fato o último ano, a última possibilidade? Pode ser, meu irmão, que esse ano seja realmente o último ano de muitas pessoas. A
Aproveite a oportunidade, ouça a voz do Senhor hoje. Lembre-se que um dia você foi um órfão que estava para morrer, mas hoje você foi resgatado pelo amor do Senhor. Você foi tirado ali do seu próprio sangue, do vale da sombra da morte, e foi colocado sobre uma rocha para reinar com Jesus pelos séculos dos séculos. O Senhor te chama para reinar com Ele e vai suprir todas as suas necessidades. Não pegue aquilo que o Senhor te dá para o seu sustento, para o seu conforto, para o cuidado com a sua família e transforme em ídolos o seu coração. Meu irmão, não tente dar uma roupagem espiritual para aquilo que é pecado. Não adianta, continua sendo pecado. E o Deus que vê os corações sabe de tudo isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa ler, reler esse texto e ficar maravilhado com esse Deus que nos ama incondicionalmente, que nos tirou do lixo e nos trouxe para o luxo, se é assim que nós podemos dizer. Nos tirou ali da morte e nos levou para o trono. Não saia do trono, meu irmão, e caminhe de volta para a morte. Não faça isso. Valorize aquilo que Deus fez por você e o grande amor com que Ele te amou. Deus te abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.